Olá, vou falar hoje sobre manejo da transparência da água de tanques de aquicultura, parte 1. Vamos para o sumário desse trabalho, tá? No início vamos justificar, apresentando a relevância desse tema, depois como manejar a transparência da água, em seguida qual seria a transparência ideal da água de tanques de aquicultura. E para falar nisso, a gente vai considerar que existe uma faixa ideal de transparência da água, existe uma transparência mínima aceitável e também uma transparência máxima aceitável. E a gente conclui com o passo a passo para manejar a transparência da água, certo? Vamos para a justificativa da discussão, né, da apresentação desse tema, certo? Vamos dar uma olhada aqui. O correto manejo da transparência da água do tanque de aquicultura maximiza o aproveitamento do O2 fotossintético e atmosférico, O2 natural, na oxigenação da água. Com isso, seria possível reduzir o número de horas de aeração e circulação mecânica da água, O2 artificial, durante o ciclo de produção, poupando energia elétrica e, consequentemente, diminuindo os custos de produção. O principal ponto dessa questão é a gente considerar que existem duas formas distintas de fontes de oxigênio para a água. Tá? Existem fontes naturais, fotossíntese e difusão atmosférica, e existem fontes artificiais, que é o trabalho de aeração mecânica. Enquanto as fontes naturais elas são sem custo, ou custo mínimo, tá? As fontes artificiais têm elevado custo, despesas com energia elétrica. Então seria interessante fazer um balanço entre essas fontes de tal forma que se conseguisse aproveitar ao máximo das fontes naturais, permitindo dessa maneira utilizar o mínimo das fontes artificiais de O2. Claro que o objetivo disso é diminuição de custos de produção. E essa questão de fontes de O2 naturais versus artificiais está diretamente relacionado com a transparência da água, porque uma importantíssima fonte natural de oxigênio para a água é a fotossíntese. As microalgas liberam oxigênio para a água. Então, se a transparência for corretamente manejada, a gente vai ter boa entrada, né? Taxas fotossintéticas satisfatórias que vão incorporar muito oxigênio para a água. Entretanto, isso tem um limite, porque se você tiver muitas microalgas, você vai ter um problema aí de criar no fundo uma zona afótica, que vai lhe trazer problemas com gases tóxicos. Portanto, é necessário debater, considerar essa questão com atenção, para que você consiga obter os benefícios, né, de uma transparência, de uma turbidez algal que lhe dê boa entrada de oxigênio fotossintético, mas, ao mesmo tempo, lhe previna problemas de água desoxigenada no fundo, tá? Causada pela baixa transparência ou alta turbidez algal, certo? Então vamos tentar encontrar na discussão desse assunto qual seria a faixa de transparência ideal para você ter essa condição de entrada máxima de O2 fotossintético que lhe permita economizar com a aeração mecânica por diminuir, porque se tornou desnecessário, parcialmente desnecessário, a entrada de O2 artificial, tá? Esta foi a justificativa. Vamos para o ponto seguinte, que é justamente
como manejar a transparência da água. Vamos dar uma olhada aqui. Manejar a transparência, claro, se refere a procedimentos, né, a práticas que você realiza no sentido de alterar a transparência para mais ou para menos. Vamos ver primeiro o caso do aumento da transparência, né? Então você está com a água de baixa transparência, você está com a água cuja transparência está abaixo da mínima aceitável, e você tem que fazer alguma coisa para fazer com que essa transparência volte para a faixa ideal, que ela se eleve. Você pode primeiro trocar a água superficial, tá? E preencher com água limpa. Quando você remove a água superficial, você retira muita turbidez algal, que está concentrada na superfície. E quando você preenche o tanque com água limpa, né, você vai diluir as microalgas e os sólidos em suspensão que estavam presentes no tanque. Tá? Então, ao mesmo tempo que você remove, tá, uma concentração considerável de microalgas da superfície, você repõe com água limpa, que não vai lhe trazer quase nenhuma turbidez. Com isso, a transparência vai aumentar. Outro manejo para aumentar a transparência, aplicar o algicida. Né? Então, existe o sulfato de cobre, né, que é aplicado na dosagem correta, segundo a recomendação, você vai conseguir matar, né, as microalgas, elas vão sedimentar, com isso a transparência vai aumentar. Você pode aplicar o sulfato de alumínio quando você está com problema de turbidez mineral, problema com argila, né, em suspensão na água. Na verdade, a argila, né, ela está numa condição coloidal, né, que ela não sedimenta, tá? As cargas são todas negativas, elas se repelem reciprocamente de tal forma que não há a formação de flóculos capazes de sedimentar. E o sulfato de alumínio entra aí como um condensador ou um aglutinante que vai levar à floculação e à sedimentação dessa argila. Você pode suspender o regime de fertilização para desestimular o crescimento de microalgas. Com isso, a turbidez algal vai diminuir, a transparência aumenta. E por fim, você pode restringir a oferta de ração balanceada aos animais, tá? Porque menos ração, menos fezes, menor liberação de sais minerais pela decomposição das fezes, consequentemente, no médio longo prazo, você vai ter aí uma redução na comunidade fitoplantônica, aumentando a transparência. Agora, outra situação, né? Você está com um problema de uma transparência muito elevada, uma transparência maior que o máximo aceitável, você quer diminuir essa transparência, a água está muito clara, tá? Primeiro você deve lacrar o tanque, chamada troca zero, né, para aumentar o tempo de residência da água e fazer com que os fertilizantes que você está aplicando, eles possam se tornar mais disponíveis, serem mais assimilados pelos produtores primários, que ao crescerem fazem com que a transparência diminua. Segundo, realizar a fertilização orgânica e mineral da água, para estimular a produtividade primária. Terceiro, permitir a redução no nível da água pela evaporação, né? Quando a água evapora, ela concentra os solutos presentes no meio, nesse caso as microalgas, e com isso a transparência diminui. E por fim, trabalhar com maiores densidades de estocagem em ciclos posteriores. Talvez você esteja trabalhando com uma densidade subótima, né? Uma densidade de estocagem baixa. Você pode com segurança aumentar essa densidade de estocagem. O tanque tem capacidade de suporte para isso.
E esse aumento na densidade de estocagem vai lhe dar uma transparência melhor, né? Dentro daquela faixa ideal que a gente vai discutir logo em seguida, porque no momento em que você aumenta a densidade de estocagem, você entra com a oferta de alimento, de ração balanceada, cresce de modo proporcional e com isso você vai ter um estímulo à produtividade primária, tá? Esse foi o ponto 2, como manejar a transparência da água. Vamos para o ponto 3, certo? O ponto 3, ele trata da transparência ideal da água de tanques de aquicultura. Vamos ver aqui. A transparência ideal da água em tanques de aquicultura é aquela que dá conforto térmico e luminoso aos animais cultivados, peixes e camarões, ou seja, você tem um guarda-sol que cria aí uma luminosidade aquática confortável, né? Não só questão de conforto, uma proteção contra os raios UV que podem causar danos, né, na pele dos peixes, por exemplo, certo? A transparência ideal é aquela que propicia abundante alimento natural aos animais. Existem muitas espécies de microalgas que são ricas, né, em aminoácidos essenciais, ou seja, ricas em proteína, ricas em ácidos graxos essenciais, em carotenoides, vitaminas, minerais. Logo, você tem aí um alimento, pode ter um alimento de alto valor nutritivo disponível para os peixes e camarões, tá? A transparência ideal é aquela que incorpora O2 na água de modo significativo, ou seja, o O2 natural. Você vai ter uma entrada significativa de O2 na água através da fotossíntese, o que vai lhe permitir poupar a utilização dos aeradores, a entrada do chamado O2 artificial. A transparência ideal é aquela que ajuda a controlar as concentrações de amônia e de nitrito da água, porque essa transparência, sendo devida às microalgas, elas no seu desenvolvimento, elas absorvem amônia e nitrito da água, porque são nutrientes para esses vegetais aquáticos. A transparência ideal é aquela que não permite que macrófitas aquáticas enraizadas e algas bentônicas se desenvolvam no fundo do viveiro. Se você tem uma transparência muito grande, né, uma luminosidade alta, que chega até o substrato, até o solo, isso vai fazer com que as sementes de macrófitas que ali estão germinem, tá? E elas cresçam dentro do viveiro, tá? Isso vai trazer alguns problemas, vai prejudicar, por exemplo, demais o manejo do tanque, começar o manejo alimentar, e também essas macrófitas que não servem de alimento para os peixes e camarões, elas vão competir com nutrientes, por nutrientes pelas microalgas, com as microalgas, que servem de alimento para os peixes e camarões. E além disso, essa luminosidade aquática excessiva, né, por conta da alta transparência, vai fazer com que algas bentônicas se desenvolvam no fundo. Essas algas bentônicas, diferentemente das algas planctônicas de coluna d'água, elas também, em geral, não servem de alimento para os animais aquáticos. Tá? Elas vão consumir oxigênio, né? E elas não vão servir de alimento. Então, elas vão mais trazer desserviços, né, do que trazer serviços benéficos, né, benefícios ao meio de cultivo. A transparência ideal da água é aquela que não causa estratificação térmica na coluna d'água, que leve à formação de zona afótica no fundo, tá? Afótica no fundo. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma transparência baixa, tá? A distância de sec abaixo da mínima aceitável, você vai ter a formação de colunas de água no eixo vertical com densidades diferentes, que é o problema da estratificação térmica. Vai ter uma massa de água superficial
que não se mistura com a massa de água mais pesada de fundo, tá? De tal forma que a incorporação de oxigênio natural pela fotossíntese e pela difusão atmosférica fica restrita à água superficial. Já que as duas águas, superficial e de fundo, não se misturam, esse oxigênio natural não chega no fundo. E isso, inevitavelmente, leva à formação de uma zona afótica desoxigenada no fundo, tá? Fazendo com que gases tóxicos sejam liberados do sedimento para a água, estressando e podendo até matar os animais, certo? A transparência ideal da água é aquela que não causa elevação perigosa no pH da água durante a tarde, problema da alcalose. Quando você tem muito fitoplâncton, quando a transparência está muito baixa, tá? E se você tiver um desbalanceamento da relação dureza-alcalinidade, o pH durante a tarde pode passar de 9, de 10, levando a estresse e até morte por alcalose. A transparência ideal da água é aquela que não compromete a respiração dos animais. Se você tiver uma água muito com a turbidez muito elevada, né? Por exemplo, por sólidos em suspensão, isso vai dificultar, né, as trocas respiratórias branquiais, estressando os animais, tá? Vai causar estresse respiratório. E por fim, a transparência ideal é aquela que não estimula o aparecimento de doenças bacterianas e virais. Se você tem muita matéria orgânica em suspensão na água, por exemplo, muito fito, né, que vai levar à formação de muitos detritos orgânicos, esse meio com alta concentração de matéria orgânica é um meio propício para o desenvolvimento bacteriano, que nem sempre é benéfico. Você pode ter aí, por exemplo, bactérias víbrio, bactérias patogênicas que se desenvolvem. Junto com as bactérias vêm as viroses, tá? O aparecimento das viroses. Esse foi o ponto 3, transparência ideal da água de tanques de aquicultura. Vamos para o ponto 4, que trata da faixa ideal de transparência da água, tá? Vamos ver aqui. Faixa ideal de transparência da água. Existe uma faixa ideal de transparência da água de tanques e viveiros de aquicultura, dentro da qual é possível se obter benefícios zootécnicos, econômicos e ambientais. Portanto, existem limites mínimos e máximos de transparência da água que deveriam ser observados pelo produtor para ter sucesso na aquicultura. Quais seriam esses limites mínimos e máximos de transparência? Limites mínimos. Distância de SEC ou leitura de SEC mínima seria aquela em que a luminosidade ou a radiação aquática na superfície dos sedimentos, ou seja, na profundidade que toca a superfície dos sedimentos, tá, do solo, corresponda a 1% da radiação incidente. Tá? Se você tiver menos de 1% de radiação luminosa na superfície do sedimento, você vai ter zona afótica no fundo, que vai levar à liberação de gases tóxicos e metais para a coluna d'água, que vão causar estresse e até morte dos animais. Tá? Então, a distância de SEC mínima é aquela que corresponde a uma luminosidade aquática na superfície dos sedimentos de 1% da incidência luminosa superficial. Tá? Se você tiver uma distância de SEC menor do que aquela, você vai ter menos de 1% de luminosidade na superfície dos sedimentos, 1% da radiação incidente, que é aquela que você determina, que é observada nos primeiros milímetros da superfície da água, tá? Se você tiver menos de 1%, você tem o problema da zona afótica no fundo. Agora, o limite de máximo seria uma distância de SEC máxima, leitura de SEC máxima,
que corresponda a uma luminosidade na superfície dos sedimentos, radiação aquática na superfície dos sedimentos, que seja 5% da radiação incidente, tá? Se você tiver uma leitura de SEC maior do que a máxima, você vai ter lá na superfície dos sedimentos uma luminosidade ou radiação aquática de mais de 5% da radiação incidente. Essa condição de luminosidade vai fazer com que as sementes de macrófitas aquáticas germinem, vai fazer com que algas bentônicas se desenvolvam, então você vai ter problema do crescimento, né, de bancos de macrófitas aquáticas dentro do seu viveiro, e você vai ter a formação desses na superfície dos sedimentos, dessa camada, desse biofilme, né, de algas bentônicas que são indesejáveis. Portanto, pessoal, a faixa ideal de transparência da água de tanques e viveiros de aquicultura seria aquela na qual a luminosidade ou radiação aquática na superfície dos sedimentos, ou seja, a profundidade da coluna d'água que toca a superfície dos sedimentos, esteja entre 1 a 5% da radiação superficial, tá? Vamos agora elaborar melhor esse conceito, tá? Vamos agora detalhar melhor essa ideia para que a gente consiga fixar melhor esse conteúdo, tá? Como nós já estamos com aí 21 minutos, vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse tema. Vamos agora para o ponto 5, tá? Em que a gente vai, na verdade vai ser o ponto, na verdade vai ser o ponto 4.1, que é justamente transparência mínima aceitável em tanques de aquicultura. Até já!